Bem pessoal, hoje trago-vos ao canal a análise de mais uma placa gráfica da KPFA2, isto com a parceria que eu tenho tido com eles, tem-me dado espaço para analisar várias placas gráficas diferentes. Eu já analisei a gama toda Super, ou seja, já analisei as RTX 2060 Super, 2070 Super, 2080 Super, portanto dentro das gamas Super eu já tenho uma noção de como é que elas se comportam. E desta vez a KPFA2 decidiu enviar-me uma placa gráfica sem ser um modelo Super, para também ser uma placa gráfica mais em conta, ou seja, podemos considerar uma espécie de placa gráfica mais low cost. É claro que o low cost é sempre relativo em gaming, porque vocês sabem que quanto mais dinheiro vocês gastam, melhores resultados vocês têm. É sempre este fator que têm em conta. Em relação à RTX 2060 sem ser Super, o que é que vocês têm? Em vez de terem os 8 GB que as Super costumam ter, em termos de GDDR6, tem apenas 6 GB. O apenas também é relativo, porque estas placas gráficas, a meu ver, são dedicadas para jogarem em 1080p e nesse caso, com essa resolução, os 6 GB acabam por ser mais que suficientes. Depois, também outra questão que vocês têm que é inferior às RTX Super, é que em termos dos cores CUDA, esta placa gráfica tem 1920 cores, portanto tem um valor um bocado inferior relativamente às RTX 2060 Super, que eu já testei da KPFA2. E claro que tendo em conta estes pequenos detalhes, em termos de performance, também não temos a mesma performance, é uma performance um bocado mais reduzida, o preço também é mais reduzido. Em relação à qualidade de construção, temos um pouco de qualidade de construção, temos uma backplate metálica, o casing onde ficam as ventoinhas é em plástico, mas acho que isso não interfere em termos de funcionalidade. O que vocês devem ter em conta é que esta placa gráfica não tem LEDs RGB nas ventoinhas, portanto não é uma placa gráfica para dar nas vistas, acaba por ser uma placa gráfica em que reduzem tudo ao máximo para vos poder dar um valor mais baixo, mas mesmo assim em termos de performance, ser uma performance bastante aceitável. Em termos de interfaces, temos uma porta DVI, uma porta DisplayPort e uma porta HDMI, portanto do ponto de vista prático, é isto que vocês devem ter em conta. Em relação à utilização da placa gráfica, é claro que eu faço sempre os benchmarks que são habituais e vocês podem ver os resultados todos só para terem uma noção. Depois, em termos de utilização, em relação à temperatura, o que eu vos posso dizer é que a temperatura costumou rondar ali os 70 a 75 graus, claro, dependendo se vocês estão a fazer overclock ou não. Nesta, por acaso, acho que não é uma temperatura excessiva a bater nos 75 graus, tendo em conta o tamanho. Em relação à jogabilidade e à utilização, eu testei com vários jogos, testei com Death Stranding, com o Call of Duty Warzone, com Wolfenstein, portanto eu tenho alguns jogos que vou sempre testando. E o que eu vos posso dizer é que esta placa gráfica, a meu ver, é dedicada para quem quer jogar em 1080p, ou seja, quem ainda não tem um ecrã 4K, ainda não tem um setup dedicado para 4K, mas quer ter uma placa gráfica suficiente para jogar os jogos em 1080p e com umas características interessantes, ou seja, eu testei quase tudo sempre com a resolução Ultra e tendo em conta que eu tinha o Ray Tracing ligado e o DLSS, como eu estava a dizer, se vocês vão comprar uma RTX é para usufruírem também disso nos jogos que tiram partido disso. É claro que nós já sabemos que quando estamos a utilizar o Ray Tracing, os frames vão cair, não vão ser tão elevados como o Ray Tracing estar desligado. Mas, do ponto de vista que vocês querem uma placa gráfica para jogar em 1080p, esta placa gráfica, em maior parte dos jogos que eu testei, que são jogos até relativamente atuais, eu consegui sempre mais de 60 frames e consegui em média que quase todos os jogos batessem nos 100 frames. Claro que se vocês querem uma placa gráfica para começar a bater mais nos 144 frames, tem que ir para uma placa gráfica melhor. Mas esta, dentro da possibilidade de utilizarmos Ray Tracing, de utilizarmos DLSS e de termos uma resolução 1080p e no mínimo 60 fps, eu acho que vai ser totalmente perfeita. Agora, claro que se querem uma coisa melhor, também vão ter que pagar mais para terem uma placa gráfica melhor. Portanto, dentro da expectativa, é isto que vocês podem esperar. Se vocês desativarem o Ray Tracing, efetivamente conseguem tirar quase sempre 144 fps, isto jogando a 1080p. É claro que em termos de gráficos, se vocês baixarem do melhor modo para um modo intermédio, conseguem sempre tirar mais FPS. Se vocês querem jogar com tudo no máximo, só querem jogar 1080p e no mínimo 60 FPS, é mais que suficiente para vocês, porque, por exemplo, podem ainda não ter um monitor 144 Hz e, para todos os efeitos, não vos interessa jogar a muito mais que 60 FPS. A meu ver, esta placa gráfica é para quem é? É para quem está a construir um setup, quer ter um setup funcional, quer ter um setup, por exemplo, para trabalho e quer ter uma placa gráfica dedicada
No entanto, não vai estar a jogar todos os dias, é para jogar um jogo ou outro às vezes. E, efetivamente 1080p 60 fps é mais que suficiente, e nesse caso acho que a placa gráfica vai responder perfeitamente a essas necessidades. Claro, se vocês querem mais, vão para uma Super. Comparativamente uma RTX 2060 para uma RTX 2060 Super, vocês conseguem tirar um rendimento de mais 10, 15 FPS, claro, tudo dependendo dos jogos e das resoluções, mas a melhoria em termos de performance é cerca de 20 a 30%. Ou seja, o que eu noto é ao contrário. Como já tinha testado uma RTX 2060 Super, noto que esta tira um rendimento abaixo de 20 a 30% comparativamente em termos de FPS. Mas pronto, pessoal, são estas as considerações que eu tenho para vocês. Tenho sempre vindo a testar e gosto sempre de descobrir placas gráficas diferentes. Já tenho testado a gama RTX, quero ver se por acaso tenho possibilidade de vir a testar gamas diferentes e modelos diferentes também, para ver depois o que é que pode ser melhor ou pior conforme o vosso setup e conforme o que é que vocês precisam. Mas para concluir, 1080p 60 fps é mais perfeita, 1080p a bater nos 100 fps também é mais perfeita, isto tendo em conta que vocês vão utilizar o Ray Tracing. Se desativarem o Ray Tracing, vai ser na mesma indicada para 1080p, mas cá já vão conseguir sempre mais de 120 fps, ali a bater nos 120, 144. Mas pronto, se não precisam também de uma placa gráfica que seja muito vistosa, com os LEDs e com RGB, vai ser mais perfeito. Dessa forma não tenho assim muitos mais detalhes a falar sobre a placa gráfica. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários. Se tiverem sugestões de mais testes que gostassem de ver nestas placas gráficas, é também deixarem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo. Tô no chão, mana! Pode me dar uma mãozinha? Você é incrível. Ok, eu voltei, tô pronta pra mais, cara. Negativ, Kommandant. Unser Daten für einen Verstärkungszug verfügbar. Vou destruir o comandante, Jeff! This whole town is fucked up. What the fuck is that shit? You in the fucking way. Oh my goodness. You shitting me? Damn, move!
Sargento, você salvou a minha Esse vida. cartão pode salvar todos nós. Preparem-se. Esperem voltar. Eles estão aqui. Atrás de mim, senhora. Seguindo.